Já existem estudos que comprovam que equipes multigeracionais, quando integradas, são mais criativas, mais produtivas, ajudam a empresa a ser mais inovadora, ter uma atitude de lifelong learner, né? Que é o lifelong learning é o aprendizado contínuo, aprendizado por toda a vida. A inteligência artificial, ela realmente pode ser um diferencial para as pessoas mais velhas à medida que você aprende, você sabe usar e você põe todo o seu repertório ali a seu favor. Bom dia pessoal, tudo bem? Gilmar Gumiar, estamos em mais uma gravação do Tuia Design Talks, um podcast que vai falar sobre design, inovação, negócios e pessoas. A Tuia é um estúdio de design e pesquisa situado aqui em São Paulo. E no episódio de hoje a gente vai falar com o Morris Litvak. Ele é CEO da Maturi. A Maturi é uma plataforma de recolocação, capacitação e treinamento de pessoas 50 a mais e também uma comunidade. E hoje a gente vai falar sobre terceira idade, mercado de trabalho, inteligência artificial, tecnologia, um pouco de tudo. Então, seja muito bem-vindo, Morris. Obrigado, Gilmar. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Vamos falar de bastante coisa mesmo. Sim. Eu vou pedir para você começar se apresentando para o pessoal, né? Legal. Bom, eu sou, como você falou, Morris Litvak, fundador e CEO da Maturi. Sou engenheiro de software, 42 anos e já estou à frente da Maturi há 10 anos, que eu criei depois de uma transição de carreira. Eu tive uma empresa de tecnologia com meu pai, que a gente vendeu em 2012. E a partir daí eu comecei a estudar empreendedorismo social, depois estudar longevidade. Isso foi muito em função de um trabalho voluntário que eu fiz numa instituição de idosos e depois da história da minha avó, que foi minha grande inspiração, porque ela trabalhou até os 82 anos. E aí, a partir daí eu comecei a estudar, descobri que o mundo estava envelhecendo, o Brasil de forma ainda mais rápida, mas pouco se falava sobre isso há 10 anos, né? Então, já há uma década aí atuando especificamente com essa questão, né? O combate ao etarismo no mercado de trabalho. Então, hoje eu sou também um speaker, né? Um especialista sobre esse assunto, mas ainda também gosto muito de tecnologia, uso bastante e além de empreendedor aí desde sempre. Muito bom. E como foi esse início de carreira mais em tecnologia? Você também trabalhou numa startup, né? Como foi esse início antes da Maturi? Na verdade eu criei uma empresa junto com meu pai, eu tinha 16 anos. Nessa época nem se usava esse nome startup, né? Lá para 98, assim. Eu sempre fui meio nerd, né? Aprendi sozinho. No comecinho da internet já fazia páginas e tal. E meu pai também empreendedor, mas estava ali num momento também meio de transição. E viu ali uma oportunidade. A gente começou a criar sites na internet para qualquer tipo de empresa. Depois eu me formei em engenharia de software na FIAP, fiz pós também nisso. E aí a gente foi especializar num nicho específico de hotelaria e turismo, e a gente começou a criar sistemas de reserva online de hotéis, que o foco era mais viagens corporativas. E aí a empresa cresceu, ainda era uma empresa familiar pequena, mas cresceu em número de clientes no Brasil inteiro. E aí em 2012, quando estava muito aquecida a economia aqui, um grupo português comprou a empresa, especialmente interessado na carteira de clientes. E aí, com essa mudança toda, a coisa foi se perdendo um pouco para mim, porque mudou muito a cultura da empresa, cresceu muito rápido o time e tal, mas também uma cultura mais corporativa, de competição, que eu não estava me identificando. E aí eu vi que não era só o dinheiro que me movia, eu precisava de mais alguma coisa, e foi aí que o empreendedorismo social também surgiu, quando eu descobri que dava para ganhar dinheiro fazendo alguma coisa em prol das pessoas, do planeta, né? Fazendo bem, ajudando a resolver um problema real.
Eu entendi que era isso que eu queria, e aí depois os pontos foram se ligando com essa história da minha avó, trabalho voluntário, eu acabei abraçando essa causa. Muito legal. E aí comecei a Maturi sozinho mesmo. Foi uma mudança bem... Pegar de hotel para... Total. Mas isso que é legal, né? Essas possibilidades que às vezes a gente nem imagina e que são super possíveis, né? Basta querer ir atrás. Sim. E aí, depois você começou a estudar, né, empreendedorismo social, ver essas questões e criou a Maturi, né? Como a Maturi surgiu e nesses 10 anos, assim, como ela se transformou e o que ela é hoje, né? Se puder contar um pouquinho pro pessoal, é bem interessante. Sim. Então, em 2011 eu fiz esse trabalho voluntário numa casa de idosos, onde eu ajudava os moradores lá a mexer na internet, computador. Eu ia todo fim de semana. Mas mais do que isso, eu conversava muito com eles e gostava muito de fazer isso. E aí em 2012 teve a venda da empresa, em 2013 faleceu a minha avó, mãe do meu pai, que foi essa grande inspiração, porque ela trabalhou até os 82 anos e estava super bem, ela gostava muito de trabalhar, era uma pessoa muito ativa. Só que um dia indo para o trabalho, ela pegava ônibus e metrô todo dia para ir para o trabalho, ela caiu na calçada, não quebrou nada, mas bateu o rosto, então foi um susto muito grande e a partir daí resolveu parar de trabalhar, meio que de uma hora para outra passou a ficar em casa o dia inteiro sem fazer nada. E aí isso fez com que a saúde dela decaísse muito. E aí quando ela faleceu, em 2013, com 91 anos, eu refleti muito sobre essa história dela, que eu acompanhei de perto e comecei a refletir sobre isso, estudar o assunto, até conectando com o trabalho voluntário que eu tinha feito, mas principalmente fui conversar com pessoas bem mais jovens do que ela, mas que estavam passando pela dificuldade de conseguir trabalho, de se manter no trabalho por causa da idade, né, do preconceito etário. E aí essas pessoas começavam a se sentir inúteis, ficar deprimidas, né, o que lembrou a história da minha avó, só que pessoas que não estavam nem aposentadas ainda. Eu falei, poxa, não é possível, né? Se a gente está vivendo mais, a gente também vai precisar trabalhar por mais tempo. Como assim que tem um preconceito, que a gente é expelido do mercado de trabalho por causa da idade e tão cedo? E aí comecei a pesquisar mais, a conversar com as pessoas e ver que isso era uma dor muito recorrente e que ia ser cada vez maior. E conversar com as empresas e entender que existia esse preconceito muito comum, velado, mas muito comum, e que a gente sabe que na nossa cultura, né, tem um culto ao jovem muito forte, em detrimento aos mais velhos. E aí também pesquisei e vi que não tinha nenhuma iniciativa voltada para isso. Eu falei, poxa, aqui acho que tem oportunidade de negócio, porque ninguém está olhando para isso, e de impacto social, porque tem muita gente sofrendo com isso e vai ter cada vez mais com a população envelhecendo tão rapidamente como está. O Brasil é um dos países que envelhece mais rápido no mundo hoje, no sentido da gente estar aumentando a expectativa de vida e diminuindo a taxa de natalidade, né? Então eu criei uma página falando, vamos ajudar pessoas acima de 50 anos a conseguir trabalho. Não sabia nem como que ia fazer isso, mas aí logo bombou das pessoas se cadastrando e mandando mensagens do tipo, nossa, agora que eu encontrei vocês eu tenho esperança, porque eu mando centenas de currículo aqui e ali, não recebo sequer um retorno para entrevista, porque eu sei que eu estou concorrendo com os jovens. E ali eu vi que realmente tinha uma oportunidade, mas o grande desafio sempre foi as empresas quererem contratar, né? Então hoje a gente já tem quase 300 mil pessoas cadastradas no nosso site, uma grande comunidade mesmo, mas logo a gente percebeu que não dava para focar somente no emprego, que a gente tinha que mostrar para as pessoas outros caminhos, né? Falar de empreendedorismo, de trabalho como autônomo, consultor, freelancer, alternativas ao emprego. Então a gente começou a fazer cursos, workshops de capacitação, eventos de networking para conectar essas pessoas também. E isso foi crescendo. Depois demorou aí alguns bons anos para que as empresas começassem a se interessar mais e se abrir para esse tema. No início as empresas não queriam nem saber, mas a gente sempre teve muita mídia espontânea, porque a Maturi foi pioneira nisso, né?
Então, uma visibilidade que sempre ajuda, mas a gente também sempre fez muito conteúdo de educação de mercado, com palestras, as próprias entrevistas na mídia, mas também pesquisas, todo ano a gente lança estudos, artigos, para que as empresas começassem a entender a importância disso, né? Por que isso é importante, a dimensão e como fazer para que então elas viessem nos procurar. E aí, além de fazer a parte de recrutamento e seleção, de ajudar a contratar pessoas, divulgar vagas, a gente começou a fazer e hoje faz muito treinamento e consultoria nas empresas sobre essa questão de inclusão 50+, diversidade etária, integração geracional, um tema que está hoje em dia muito em alta. E finalmente, há quase 3 anos, a gente trouxe para o Brasil uma certificação internacional que chama Age Friendly Employer, que é uma certificação que já tem há 20 anos nos Estados Unidos, centenas de empresas certificadas, e aí começou a se internacionalizar, já está em vários países, e aqui no Brasil a gente está com 20 empresas certificadas, que é uma coisa bem legal, porque tem tido uma repercussão grande, são empresas grandes que estão certificando e que serve como exemplo para outras, né, empresas que já estão mais avançadas nesse assunto, e tem um comprometimento público com essa certificação que tem que ser renovada a cada 2 anos e para isso tem que mostrar avanços. E um outro ponto da história da Maturi é que a gente começou como Maturi Jobs, né, com esse foco mais de vagas lá atrás, e aí por ter pouca vaga, a gente sempre falava, Maturi é muito mais do que Jobs, para as pessoas entenderem que a gente já fazia outras coisas e que precisava olhar além do emprego tradicional. A gente sempre fala muito da importância de se abrir para novas possibilidades e tudo mais. Então, em 2020, a gente mudou o nome oficialmente para Maturi. E aí, hoje a gente tem vagas, cursos, lives, eventos, networking, tudo dentro de uma plataforma só, que é a plataforma da comunidade Maturi. Hoje tem um aplicativo próprio, onde as pessoas estão lá quase tudo gratuito. A gente tem uma assinatura que é o Maturi Club, com alguns conteúdos exclusivos, mas muitas vezes cursos ou eventos que a gente faz para o público 50+, ou é gratuito, ou é um valor simbólico, porque tem empresas que patrocinam. Então hoje a gente tem marcas que patrocinam essas ações que a gente faz, porque são marcas que também já estão olhando para esse público como consumidor, que sabe que tem um potencial enorme, a tal da economia prateada, né? Então, esse aí é um resumo de como começou até hoje. Muito legal. Então, uma página que acabou virando esse universo aí que vocês têm, né? E, como eu falei assim para você, o ano passado eu fui em um evento, né? Que era uma tarde, que era 45+. Era o Maturi Day. Maturi Day. Aí eu tenho... O ano passado tinha 45, agora tem 46. E depois eu fui no Maturi Fest e vi como é muito... É muito bonito, assim, porque eu participei também da comunidade, estou lá ainda, então é muito legal porque geralmente a pessoa nova que entra, ela não tem visão do que pode mudar a vida dela, né? Porque ela pode ficar ali em casa sem fazer nada e falar, eu não sou mais útil, minha experiência não vale, e é muito o contrário, né? Exatamente. É por isso que a gente faz esse trabalho de comunidade tão forte, para ter um acolhimento ali, um pertencimento, justamente por isso, porque muitas vezes as pessoas estão sofrendo essa dificuldade do etarismo mesmo no mercado de trabalho, não sabem o que fazer, não sabem para onde ir, quando vê que tem um lugar que olha para isso e que ela não está sozinha, e que, além disso, ela pode se juntar a outras pessoas para fazer coisas incríveis, fazer parceria, sociedade. Então, a gente fala muito de empreendedorismo lá também. Aí, realmente, é muito bacana porque abre um novo horizonte para essas pessoas e traz possibilidades novas, né? Então, essa coisa do pertencimento. Então, a gente sempre fomentou muito o networking entre o nosso público. Então, o Maturi Day começou lá atrás com esse foco, networking. E aí depois a gente foi agregando palestra, workshop, uma coisa mais prática, mas o mote principal do evento é a conexão entre as pessoas. E aí isso foi crescendo e depois veio o Maturi Fest. Esse ano a gente fez a 8ª edição do Maturi Fest, que aí é um evento de 3 dias inteiros, é um festival mesmo, né? Festival de Trabalho e Empreendedorismo 50+, que é muito legal. Esse ano foram quase 2.000 pessoas presencialmente.
E aí a gente tem na parte da manhã as oficinas práticas, em sala de aula mesmo, várias oficinas de IA, de Canvas, empreendedorismo, preparação para entrevista, marketing digital, vendas, transição de carreira, também a gente fala muito, marca pessoal, LinkedIn, enfim. E depois à tarde no teatro, painéis e palestras com especialistas, com pessoas muito inspiradoras, às vezes tem artistas, empreendedores mais conhecidos. Enfim, esse ano a gente teve no Maturifest concurso de startups, onde o público votou e aí uma startup foi a vencedora, ganhou um prêmio. Temos uma feirinha de empreendedores 50+, no Maturifest já desde os últimos anos. Esse ano a gente trouxe também uma feira de empregabilidade dentro do evento. Tinha uma livraria ali com livros sobre longevidade, carreira. 2 livros foram lançados lá, com sessão de autógrafo, tudo. Até o Maturicast a gente também começou a fazer esse ano no Maturifest. E as ativações desses patrocinadores que dão um suporte para ter toda essa estrutura, que é muito legal, porque são marcas de diferentes segmentos que querem se aproximar desse público, né? Mas a vibe lá é muito de conexão mesmo, de integração, de pertencimento e de atualização, né? Conteúdo inspirador e conteúdo mão na massa para a pessoa sair de lá usando. E a gente quer aumentar isso, seja dentro da comunidade, no dia a dia, que a gente faz lives, faz mentorias online, e nos eventos presenciais também, onde tem maior potencial das pessoas se conectarem, né? Mas com a comunidade legal que tem gente do Brasil inteiro. Sim. E, Morris, falando dessa questão de conexão, de, junção, vocês, a Maturi tem a maior comunidade 50+ do Brasil, né? Sim. Como foi o desafio, de criar a comunidade, de manter? Como é o dia a dia? Porque eu pergunto, porque, a maioria das empresas hoje querem criar comunidade. Mas é um desafio, né? Porque você tem que ter um propósito, você tem que cuidar. Não é só criar, né? Criar e manter. Como é essa questão da comunidade? É um desafio grande. Não é fácil, mas é possível, especialmente se tem um propósito por trás, né? Se tem algo ali que as pessoas vão se conectar além de um produto, de uma marca. Então, na Maturi, a gente começou com essa coisa de comunidade desde o início, porque, especialmente naquela época, o Facebook era muito usado, era a principal rede social, e o público 50+ estava muito no Facebook, era muito ativo lá. Então, o pessoal usava muito os grupos de Facebook. Então, a gente tinha um grupo, criou já com o nome de Comunidade Maturi, aonde a gente dava voz para as pessoas. Não era só uma comunicação de eu te informar coisas, era uma comunicação de mão dupla, da gente falar e ouvir o nosso público e também deles conversarem, se conectarem lá, das pessoas publicarem suas dificuldades, desafios, mas também o que estavam fazendo, suas histórias de reinvenção e tudo isso. E como era um espaço quase que pioneiro mesmo com esse foco, então teve muito engajamento logo de cara e foi crescendo porque as pessoas estavam lá, era muito fácil de entrar e compartilhar coisas e tudo mais, então cresceu de uma forma orgânica muito legal. Depois vieram grupos de WhatsApp e tal, né? E a gente também foi se adaptando para isso, até que hoje a gente tem um aplicativo próprio, que por um lado é mais desafiador, porque a pessoa tem que baixar, tem que se cadastrar num outro lugar, né? Isso dá mais trabalho. Por outro lado, tem uma exclusividade, a gente tem mais controle para deixar a coisa bem focada, que é um grupo de WhatsApp, de Facebook, as pessoas também ficavam compartilhando coisas muito aleatórias, que às vezes você perde um pouco o foco, né? Mas sempre a gente fez questão de ouvir feedback das pessoas, de fazer pesquisas, enquetes, de pedir a opinião deles de forma pública, para eles se sentirem parte da construção. A gente está querendo fazer um evento sobre carreira. O que vocês estão querendo aprender? O que tem mais interesse? O pessoal comentava, e a gente via, a gente sempre lê todas as avaliações de eventos e de qualquer coisa que eles mandam e responde. Então, esse trabalho de community manager, né, de ter uma pessoa ali cuidando disso, a gente tem já desde 2020,
Até em 2020 a gente participou de uma aceleração do Facebook para comunidades, e foi muito legal. A gente foi meio que o vencedor ali de um grupo de 12 participantes de comunidades do Brasil inteiro. E aí deu um boom. Nessa época a gente chegou a ter 2 pessoas gerindo a nossa comunidade, fazendo moderação. Então dá trabalho, você cria regras, faz moderação. A gente criou um grupo de embaixadores da comunidade. Mas funciona, mas é um trabalho de longo prazo. Você não cria uma comunidade de uma hora para outra. E tem essa identificação das pessoas saberem que a gente está fazendo uma coisa para elas, mas principalmente que elas fazem parte daquilo, que elas ajudam a construir mesmo. E aí os eventos presenciais suportam muito isso, né? Porque aí realmente o engajamento é muito maior. Então uma coisa ajuda a outra. E aí depois, nos últimos anos, o Facebook foi perdendo a relevância, essas pessoas foram migrando para outras redes sociais, mas principalmente a parte de grupo do Facebook caiu muito. O algoritmo meio que deixou de alcançar as pessoas. Aí a gente foi testar grupos e comunidades no WhatsApp, só que é muito mais complicado porque você tem menos controle e é fácil das pessoas compartilharem coisas muito aleatórias e tal. Então a gente ficou um bom tempo testando até chegar a um aplicativo próprio na nossa comunidade atual, onde a gente consegue manter ali o foco e onde a gente juntou tudo. As vagas estão lá, os eventos, os cursos, todo o networking separado por parte de empregabilidade, de empreendedorismo. As pessoas também publicam seus negócios. A gente faz mentorias lá de forma recorrente. Tem todo esse espaço deles publicarem coisas e se conectarem. E a gente tem uma pessoa que está ali o dia inteiro respondendo as pessoas, engajando, pedindo para as pessoas novas se apresentarem e mostrando o que a gente está fazendo. Fomos numa empresa e fizemos um treinamento sobre isso. Tal empresa está contratando. Então é um trabalho contínuo e as pessoas vendo, às vezes, reportagens da Maturina Mídia e tal, entendem que a gente realmente está fazendo esse esforço diariamente, que é genuíno, e aí é uma construção que dá certo. É possível, mas não é simples, leva tempo e tem que ser genuíno mesmo, né? Sim. Eu percebi, assim, porque eu tô nos grupos de WhatsApp, eu não baixei o aplicativo, participei mais, e era muito legal, assim, de ver da pessoa entrando, ela começa a se identificar, aí fala, eu sou de Ribeirão Preto, tem mais alguém aqui? Aí aparece um monte de gente. Isso é muito legal. E eu faço isso daqui, alguém mais faz, aí aparece um monte de gente. Eu preciso... E é muito legal essa coisa, porque... E é como você falou também, é genuíno, né? Então, tem o propósito, é genuíno, as pessoas entendem o valor e veem o valor, né? Exato. E, Maurício, aí uma outra questão, vocês têm vagas de trabalho, né? Começaram com vagas de trabalho, aí fazem a capacitação e também tem o selo Age Friendly, né? Isso. E como você vê que as empresas, elas podem facilitar o acesso às vagas para ter pessoas 50 a mais, e como elas também podem facilitar a integração geracional, porque assim, não é só você contratar, você tem que integrar, porque essa pessoa ela pode ter um pouco ali de... a alfabetização digital dela pode ser menor, o conhecimento, ela tem o conhecimento da vida, né? E como você pode ver que a empresa pode facilitar tanto o acesso às vagas e depois, quando contratou, como facilitar essa integração geracional? É um trabalho que também tem que ser contínuo nas empresas e com um olhar genuíno no sentido de fazer por acreditar que isso funciona, que dá resultado e não só por marketing, né, para sair na imprensa. Então, normalmente, a gente começa com educação, porque a gente sabe que é uma mudança de cultura. O etarismo ele é muito forte na nossa cultura e no mercado de trabalho, no mundo corporativo, é realmente mais forte ainda. Contratar pessoas com mais de 50 anos é quase que um tabu. Então, você precisa quebrar essas barreiras, precisa fazer conscientização, sensibilizar as pessoas do time todo, mas especialmente a alta liderança das empresas. Os gestores, e com o apoio da alta liderança e do RH,
você começa a disseminar o assunto, explicar por que isso é importante e como fazer. E aí levar para a prática, né? Continuar sempre a educação, mas aí levar para a prática é o quê? Fazer vagas intencionais, que a gente fala, ou vagas exclusivas, específicas para pessoas com mais de 50 anos, para trazer mais essas pessoas, que normalmente as empresas têm poucas nessa faixa etária, para quebrar ali na prática os estereótipos. Porque por trás do preconceito etário está o estereótipo. Mas ele não sabe mexer com tecnologia, ou é muito caro, ou é lento, ou não aberto às mudanças, sei lá o que são mitos, que são coisas que não têm a ver com a idade necessariamente, né? Mas também adaptar processos. Tudo bem, não são nativos digitais, mas podem e querem aprender tecnologia. Então, eu tenho que ter um treinamento de tecnologia ali, que eventualmente vai ser mais longo do que com jovens. E tudo bem, porque isso vai ser muito compensado em toda a qualidade que essas pessoas trazem, a experiência, o alto nível de comprometimento. Então, entender que eles não são melhores nem piores, nem iguais aos jovens, são complementares, né? E aí, à medida que você tem um ambiente propício para a troca, para o diálogo geracional, onde os mais velhos estão abertos a serem geridos por pessoas mais jovens, aprenderem com os jovens e vice-versa, o jovem também valoriza essa pessoa, quer aprender com ela, quer ensinar para ela, essa troca é muito rica. E já existem estudos que comprovam que equipes multigeracionais, quando integradas, são mais criativas, mais produtivas, ajudam a empresa a ser mais inovadora, se melhora o clima, diminui a rotatividade, diminui o absenteísmo. Então, isso diminui custos para a empresa. Então, se a empresa consegue medir isso, ela vê que realmente dá certo, mas tem que ter esse esforço até que isso faça parte da cultura, do dia a dia. E, às vezes precisa rever benefícios, fazer adaptações ali, repensar plano de carreira, próprio desenvolvimento contínuo, a preparação para a longevidade, né? Na hora que a pessoa for sair, como que ela vai estar planejada para o pós-carreira, que a gente chama, né? Não é nem aposentadoria mais. E tudo isso, né? A tal da mentoria, que é uma coisa que funciona muito legal, mentoria reversa, né? Mentoria de mão dupla. Mas entender que essa integração das diferentes gerações, ela não vai acontecer necessariamente automaticamente. Basta ter as pessoas ali. Hoje em dia as empresas grandes já têm 4 gerações, daqui a pouco vão ser 5 trabalhando juntas. Mas precisa ter esse trabalho dia a dia, rever políticas, práticas, rituais, comunicação inclusiva, para que o pessoal se sinta todos valorizados, incluídos, e aí projetos e fomentar que trabalhem juntos, que troquem mesmo e não fique cada um num canto. Mas para isso você também precisa ter mais equilíbrio geracional, que é trazer pessoas mais velhas para o time, né, para poder estar ali junto com os jovens de uma forma mais equilibrada. E essa troca no dia a dia, com respeito, né, com todo mundo se tratando de igual para igual. Um não é melhor ou pior que o outro, né, mas com um olhar atento ali e de forma estratégica da liderança, entendendo que isso vai ser bom para a empresa, vai trazer resultado e que se a força de trabalho está envelhecendo, eu preciso me preparar para isso, porque hoje para as empresas já é muito difícil reter os jovens e vai ser cada vez mais, né? E não só a força de trabalho, mas o consumidor está envelhecendo. É a tal da economia prateada. Então, para eu poder entender e atender bem esse público mais velho, eu preciso ter essas pessoas dentro de casa. Por isso que é um olhar estratégico, não é só uma questão social ou de diversidade, mas é estratégico. Mas tem também a questão da representatividade. Hoje, quase 28% da população brasileira é 50 a mais, e a média de colaboradores 50 a mais de grandes empresas é 5% no Brasil. Então ainda está muito longe. As empresas age-friendly já estão ali 10, 15, às vezes quase 20%. Né? Mas de forma geral ainda está muito longe. Sim. Eu vejo essa questão geracional. Na Tuia mesmo a gente tem um pouco disso. Como eu te falei, né, a gente tem a Silvia. Ela tem quase 70, ela trabalha com recrutamento para pesquisa. E é muito legal porque, assim, a questão de tecnologia, ela é bem antenada e tudo mais, mas tem uns gaps pequenos, assim, coisa que para a gente é simples, para ela é um pouco complexo. Mas a experiência de vida, a experiência de lidar com pessoas, de como colocar
Tipo, quando ela vai fazer um recrutamento muito complexo, a experiência conta muito mais, sabe? Claro, e não é porque ela não lida com a tecnologia igual um jovem de 20 anos que isso é um problema, é diferente, né? Mas é isso, ela vai ter outras coisas que o jovem não tem, né? E que bom que cada um tem ali a sua complementaridade, né? Sim, eu vejo como importante, assim, ela trabalha já há 10 anos com a gente, ela tem o notebook, tem a estação de trabalho dela. Ela é muito antenada, então você pegar um pouco assim, gosta de ler, de passear, e quando geralmente entra uma pessoa mais jovem na tua, você percebe que tem um pouco do preconceito. E quando começa a conversar, trabalhar e conhecer ela, fala, poxa, não é nada do que eu pensei, sabe? É isso, tem que trazer, né, para quebrar esses preconceitos na prática, não adianta ficar só na teoria também. Sim, e essa questão mesmo de ser aberto, né? E a questão geracional é assim, porque a tua e a gente é uma consultoria pequena, né, se for ver, mas a gente tem pessoas de 20, 40, 60. No universo pequeno a gente já tem diversidade, né? Isso é muito comum e é muito legal, né, essa troca, quando você tem esse respeito mútuo, as ideias surgem ali e o jovem já uma cabeça super tecnológica, querendo trazer novidade, com pressa e tal. Aí o mais velho que já passou por diversas crises, problemas, fala, calma, eu já vi isso aqui acontecer, né? E aí um ouve o outro, isso é muito rico, né? Mas isso muitas vezes se perdeu por a gente deixar de valorizar os mais velhos, mas também entender que os mais velhos às vezes têm preconceito com os jovens. A gente tem que quebrar barreiras dos dois lados, né? Sim. Eu fico um pouco assim, sabe? Porque eu fico mais de fora, né? Então, vamos conversar, vamos entender. E aí começam a trabalhar no projeto, começam a se conhecer. Pô, é muito legal, porque vão se complementando. O jovem tem a rapidez, a tecnologia e tudo mais. O mais velho tem a experiência, a calma de fazer acontecer as coisas, né? Exatamente. E, Mois, agora falando também de longevidade e tudo mais, a gente vai trabalhar muito mais, né? Provavelmente o tempo que sua avó foi bem pioneira, né? De trabalhar com 82 anos e foi um tempo atrás já, mas a maioria de nós, assim, vai trabalhar mais, né? Vai trabalhar em carreiras diferentes, né? Sim. E como você vê que a experiência prévia de uma pessoa 50 a mais, ela pode facilitar para ela mudar de carreira, fazer a transição, né? Que é tão falada assim. Porque até trazendo um pouco um episódio passado, a gente falou com a Carol da Sanofi, e a Sanofi está começando a olhar as vagas por skills. Então, as habilidades que a pessoa tem, não o cargo específico, né? Sim. Como você vê que essa experiência prévia de uma pessoa 50 a mais pode facilitar a transição de carreira? Acho que é uma ótima questão mesmo, porque, de fato, a gente vai trabalhar muito mais e a gente vai ter diversas carreiras ao longo da nossa vida. Até porque as profissões estão mudando, né? A tecnologia está vindo aí, revolucionando tudo, a IA, a automação, então a gente nem sabe o que vai fazer daqui a 5, daqui a 10 anos, menos ainda. Pode ser que provavelmente vai estar fazendo uma coisa bem diferente do que a gente faz hoje. Então é muito importante estar aberto a isso, né? E ter sempre falo de ter uma atitude de lifelong learner, né? Que é o lifelong learning é o aprendizado contínuo, aprendizado por toda a vida. E o que é ser um lifelong learner? É você estar aberto, mas estar buscando aprender, reaprender, desaprender coisas o tempo todo. É ter uma atitude proativa quanto a isso, de sempre se atualizar, de ser curioso, de estar aberto a coisas novas, às vezes diferentes, que tem nada a ver com o que você faz. Às vezes posso criar um hobby novo, que no futuro pode ser meu trabalho, né? Ir a eventos, participar de cursos, conhecer pessoas novas, estar no meio dos jovens, aprendendo também com eles, né? Então, para isso também precisa de muita humildade. E entender que toda a experiência que eu tenho, ela sempre vai ser muito importante. Mas eu preciso desapegar de fazer as coisas da forma que eu sempre fiz. Porque às vezes ela já não é feita mais daquela forma, ou vai ser feita de uma forma diferente. Mas tudo bem,
Isso não significa que você não serve mais. Pelo contrário, você juntar a experiência que você tem, profissional, experiência de vida, com novos aprendizados, vai te trazer ali um diferencial, novas possibilidades. Então tem que estar aberto para isso. Essa abertura é muito importante. E abraçar a tecnologia, logicamente. Assim fala, a tecnologia não é a barreira, ela é uma aliada, ela abre portas. Então não existe isso de, não, isso é coisa de jovem, isso não é para mim. Hoje em dia qualquer um aprende. A IA, hoje em dia, né, generativa é tão simples quanto buscar uma coisa no Google. Não tem desculpa para você não testar, não aprender e não mexer. E é aquela coisa que a gente estava falando do repertório. Pô, você tem mais tempo de vida, você tem mais repertório. Isso é um diferencial para você usar uma tecnologia como a inteligência artificial. Então aproveite isso, mas faça cursos, busque ajuda, especialização. Pergunte para as pessoas, converse, pesquise na internet, tem tanto conteúdo ali gratuito para aprender, pesquisar, participe de comunidades como a da Mature, eventos como os da Mature e tantos outros que são para esse público, mais outros, como eu falei também, junto com jovens de inovação, de startup, né? E passar o conhecimento para frente também, dar mentoria, consultoria, você sempre acaba aprendendo também, se conectando com coisas novas. Então é ter essa noção real de que as coisas estão mudando e vão mudar, e eu vou fazer coisas diferentes e vou ter várias carreiras distintas ao longo da vida. Então eu preciso estar preparado para isso, com esse aprendizado contínuo, né? Que é a postura de lifelong learner, especialmente com essa questão de humildade. Eu tenho muito para ensinar, mas também tenho muito para aprender, inclusive com os jovens, e curiosidade. Muito bom. Essa questão de mudar de carreira, você mudou bastante, né? Mudei completamente. Eu nem imaginava que eu ia trabalhar com o que eu trabalho hoje, né? Mas é um trabalho voluntário, uma coisa que abriu, né, um horizonte novo para mim. E aí você tá atento onde tem oportunidade, onde tem dores que não estão sendo endereçadas, né? E os 50 mais tem essa coisa da economia prateada, né? Que é um mercado consumidor gigante. E que as pessoas 50 mais sentem na pele onde elas são mal atendidas, onde não são atendidas. Então, ela tem ali uma possibilidade de ver potencial de oportunidades. Tem tal produto aqui que não está servindo para minha faixa etária, ou que é mal feito e tal, e conversando com os amigos e tal, você pode ver ali oportunidades. Então, eu sempre falo, ninguém melhor que uns 50 mais para empreender pros 50 mais. Porque fica mais fácil de você saber ali onde estão as necessidades. Sim. E essa questão, assim, eu também, tipo, UX mesmo, que eu trabalho hoje, né? Apesar de fazer mais a parte comercial. Quando eu era criança, não tinha essa profissão. Na verdade, quando eu comecei a carreira, não tinha. Quando eu resolvi mudar, chamava arquitetura de informação, aí mudou para UX. E daí não tinha o iPhone foi um impacto muito grande. Não tinha inteligência artificial que está mudando tudo. Então, assim, é da vida, né? Da gente ter que se educando, se, assim, atualizando e entendendo que, assim, mesmo a profissão que a gente tá, ela pode mudar muito, né? Principalmente com o impacto da tecnologia, né? Não vai ter profissão que não seja afetada pela tecnologia. E as coisas estão mudando cada vez mais rápido. Com a inteligência artificial, muita coisa vai mudar. É uma revolução gigantesca. Estão dizendo que vai ser um impacto maior do que a própria chegada da internet. Então, a gente nem sabe o que está por vir aí. A gente sabe que chegou há pouco tempo e já revolucionou tudo. Então, quem não está preparado para isso vai ficar para trás. Sim. E, Morris, como você vê que a experiência das pessoas idosas e essa integração geracional pode impactar nos resultados de negócio e principalmente na inovação nas empresas? Então, tem pesquisa, além da gente ver nas empresas clientes nossas que, por exemplo, diminui turnover, diminui o absenteísmo, melhora o clima. Tem vários estudos, tanto no Brasil quanto fora, que comprovam que equipes multigeracionais, quando são integradas, são mais criativas, mais produtivas, mais inovadoras e ajuda a empresa a ser até mais lucrativa. Então, isso é uma tendência, isso tem sido buscado
pelas empresas. Também tem pesquisas mostrando que gerir equipes com diversas gerações é uma das grandes dificuldades hoje dos líderes, né? Mas daqui a pouco vão ser 5 gerações, porque a geração alfa, que nasceu a partir de 2010, agora já está com 15 anos, né? Os primeiros estão entrando no mercado de trabalho como jovem aprendiz. Então, 5 gerações trabalhando juntas realmente não é fácil. Mas é isso que a gente estava falando. Se você tem ali um ambiente de diálogo, né, propício para troca, você vai ter uma riqueza muito grande, diversidade de pontos de vista, né, de realidades, de pensamentos, que vai ser inovadora, vai ter criatividade, porque são pessoas ali que conhecem coisas bem diferentes, com diferentes repertórios, né, e pontos de vista. Então, se tem essa troca, essa abertura para ensinar e aprender de forma genuína, ali com o gestor propiciando isso e de olho, né, para que isso aconteça da melhor forma e não vire um choque geracional, o potencial de acontecer, né, essa criatividade e inovação, ele é realmente muito, muito mais alto do que você ter pessoas só da mesma idade, né? Não tem nem o que discutir. Mas hoje o legal é que a gente tem pesquisas e estudos que comprovam isso, então tem dados para embasar o RH, os gestores das empresas a levarem isso para dentro e entenderem que realmente funciona, então precisa botar em prática. Começando com educação, quebrando barreiras que existem, né, de cada lado, mas tem que botar em prática, fazer mentoria, fazer projetos, squads com pessoas de diferentes idades, para que a mágica comece a acontecer. Mas é isso, é um trabalho contínuo, então precisa ter sempre uma educação e fomentar, né, esse ambiente de troca e de diálogo e com uma comunicação sempre inclusiva, né, com um equilíbrio geracional. E claro que sempre vai depender de como que é a dinâmica da empresa, a cultura. Não existe uma forma única de fazer isso, mas existem várias possibilidades. É bem legal isso. No TUI a gente tem um pouco, a Silvia, ela participa, tipo, quando a gente vai ter uma ideia ou querer melhorar alguma coisa, ela sempre vem com a voz da experiência, sabe? É isso, né? Você pode, eu já fiz isso e aconteceu isso. Já fiz isso, deu errado. Sim. A gente pode fazer assim? Tem muito dessa troca, né? E é onde acontece ali a inovação mesmo, que a gente vê, né? A inovação no dia a dia, não é aquele produto novo, mas é uma melhoria de processo, é um processo novo, né? Exato, exatamente. É isso, você tem ali diferentes pontos de vista que se complementam, né? Sim. E a Maturi está muito mais no online, né, na plataforma, tem os eventos físicos e tudo mais. E como você vê que os idosos brasileiros, eles utilizam a tecnologia no dia a dia? Na Maturi, como a gente trabalha com 50 ou até 45 mais, não são pessoas necessariamente idosas, né, que seria 60 a mais, mas tem logicamente pessoas 60 mais na nossa plataforma. E a gente vê, a Maturi sempre foi uma plataforma digital, né? Começou com um site. Então, isso nunca foi um empecilho para as pessoas participarem da nossa comunidade, os nossos cursos, mesmo os eventos presenciais, a inscrição é sempre online. Lives a gente faz já há muito tempo, desde muito antes da pandemia, e a gente vê que as pessoas querem aprender. Hoje em dia a gente faz um monte de workshops de IA com Canva, IA com LinkedIn, IA para empreender, IA com marketing digital, IA para criar um currículo, para se preparar para entrevista. As pessoas se interessam, todos esses workshops são sempre lotados, coisas básicas para quem está começando, engenharia de prompt para quem já é mais avançado, tudo para esse público 50, 60 a mais. As pessoas querem, pedem e vão e participam, ensinam umas às outras. Então isso quebra muito esse estereótipo de que essas pessoas não sabem, não querem aprender. Claro, quando a gente fala 50 a mais, né, é um bolo muito grande. Talvez 70 a mais possa ter mais dificuldade, mas ainda assim, não dá para falar que é a idade que vai definir que a pessoa tem dificuldade. É individual de cada um, né?
A pessoa de 70 anos pode estar super atualizada, basta ela ter interesse, ter curiosidade, né, e estar aberta para aprender isso, assim como pode ter um jovem que não quer saber de tecnologia. Sim. Né? E hoje, os jovens, apesar de serem nativos digitais, já vi algumas empresas falarem, o jovem que geração Z não sabe trabalhar computador, porque ele só sabe mexer no celular. Né? Então a gente tem que sempre ensinar, trazer as novas tecnologias. Né? A empresa precisa ter esse olhar para o desenvolvimento contínuo e a pessoa tem que estar aberta para aprender. Então, não acho que isso seja um problema. Lógico que na Maturi a gente está falando de pessoas ali de classe média, normalmente. Né? Então, quando a gente fala de pessoas com menor nível de educação, pessoas de baixa renda, talvez precisem de um apoio maior para a inclusão digital. Né? E aí ter programas até de políticas públicas para fomentar isso, porque vai precisar, até porque pessoas de baixa renda ou que não têm curso superior, conforme envelhecem, né, que não tem mais possibilidade de fazer um trabalho braçal ali que exige força, alguma coisa mecânica, se não souber a tecnologia vai fazer o quê? Né? Muitos hoje vão para a informalidade e tal. Então, tem essa questão da desigualdade no Brasil que a gente precisa considerar. Né? Mas no caso da Maturi isso nunca foi um empecilho e pelo contrário, eu por ser de tecnologia sempre falei muito de tecnologia e sempre vi que as pessoas estão abertas, estão curiosas. Então, esse é um dos principais estereótipos mesmo que está por trás do etarismo, né? Mas basta olhar na prática que a gente vê que não é bem assim, não. Sim, bem legal. E, Maurício, agora pensando nas empresas brasileiras, né? E as plataformas, aí, site, e-commerce, aplicativo, como você vê que as empresas brasileiras atendem esse público 50+, nas plataformas digitais? Olha, eu acho que começa a ter um olhar, mas de forma geral não atendem tão bem assim. Porque normalmente quem desenvolve essas plataformas, essas tecnologias, são pessoas jovens, né? Geralmente é um perfil bem específico, de ser um homem, jovem, branco, heterossexual, classe média e tal, cheio de vieses, né? Então, seja um e-commerce, um algoritmo, uma IA, um aplicativo, ele dificilmente, se ele é desenvolvido por um perfil ali como esse, talvez não esteja preparado para servir para pessoas de outros perfis, né? Especialmente pessoas mais velhas. Por isso que é muito importante trazer pessoas mais velhas para o time de desenvolvimento, de design, de experiência do cliente, de testes e tudo isso, porque se um produto ou serviço ele é bom e é fácil para uma pessoa idosa, uma pessoa mais velha, ele vai ser para todo mundo, ele vai ser para o jovem também. Assim como a gente fala de pessoas com deficiência, né? Se você tem ali acessibilidade, estrutura para uma pessoa com deficiência, vai ter para todo mundo, né? E aí quando você traz essa informação, os dados da economia prateada, que é um mercado consumidor gigantesco, que tem mais poder aquisitivo do que os jovens, que vai crescer cada vez mais, aí as empresas começam a olhar, preciso me adaptar aqui, meu site, meu aplicativo, meu e-commerce, minha tecnologia, ou mesmo meu produto, serviço, precisa ser acessível para essas pessoas, né? Mas tem várias pesquisas mostrando que boa parte dessas coisas não são acessíveis, não estão pensadas. As próprias campanhas publicitárias, as pessoas não se sentem representadas, né? Porque é muito focado em jovem. A gente tem essa cultura jovem-cêntrica, né? Beleza está relacionada está conectada com juventude. Então precisa desconstruir ainda muito disso, porque parece que você olhar para os mais velhos não é sexy, mas você vai estar perdendo dinheiro. Então, acho que tem muito potencial nessas áreas de design, desenvolvimento de produtos, serviços, experiência, para evoluir nesse sentido, né? E quem já estiver fazendo isso, olhando para isso, vai sair na frente. Sim. Eu trouxe isso porque em 2023 a gente fez uma pesquisa, né, de como a terceira idade usa a internet. A gente conversou com idosos e 20 idosos, também 300 responderam um questionário. E a gente planejava falar com as empresas que faziam os aplicativos e tal.
a gente não teve tanta abertura e daí a gente começou, né? A gente fez 15 palestras em empresas, mais para pessoal de design e para eles era novidade de a economia prateada, assim, os desafios, né, dos idosos, mas também ao mesmo tempo que eles usavam muito tecnologia, né, tipo WhatsApp, para eles é dia a dia. Super. E com a tecnologia também, muita gente que não estava nessas redes sociais, nos meios digitais, entrou, né? Então, as pessoas estão conectadas. Agora precisa oferecer mais possibilidades para elas. Não adianta eu ter um banco super tecnológico se as pessoas não sabem usar, entre tantos outros exemplos. Outro dia eu fui num prédio comercial lá na Paulista que não tem mais recepcionista. Tem um tablet que você precisa se cadastrar lá para receber um QR Code no seu celular para passar na catraca. Aí você tem que colocar seus dados e tal. E aí, para mim, já achei aquilo chato, a experiência não é boa. Você tem que receber no celular. Se você tiver sem bateria, sem sinal, como que você vai receber esse QR Code? Mas aí tinha uma senhora atrás de mim, um prédio que tinha escritórios, também tinha consultórios, e ela estava completamente perdida, querendo falar com alguém, não tinha ninguém para ela conversar lá, né? E aí, a gente está excluindo essas pessoas. Então não adianta achar que a tecnologia vai facilitar, só cortar custos, se você exclui. E você exclui quem você vai ser amanhã, né? Isso que é sempre importante de lembrar, porque se tudo der certo, todos nós chegaremos lá, né? Todos vamos envelhecer, então precisa olhar para isso, é uma bandeira de todos, né? Mas muitas vezes a gente não tem essa visão. Então é muito importante ter esse cuidado, fazer estudos, trazer essas pessoas aí para testar, para desenvolver junto, para não cair numa coisa como essa, que é simples, né? Mas não é básica, mas o pessoal não vê. Sim. Eu levei a pesquisa em 2 eventos e também quando a gente apresentava nas empresas, no final a pergunta que a gente deixava é assim, o que você está projetando para o seu eu do futuro? Porque, assim, eu tenho 46, daqui 14 eu vou ter 60. Pois é, todos nós, né, se tudo der certo, chegaremos lá. Então eu sempre falo, se a gente não combate o etarismo hoje, a gente vai sofrer ele lá na frente. Sim. Né? E na sua visão, como as empresas de tecnologia brasileira, elas veem o público 50 mais? Empresas de tecnologia brasileiras, eu acho que elas ainda não enxergam tão bem assim. Acho que já existe uma conscientização de que a população está envelhecendo, de que isso é importante, vai afetar os negócios, mas eu vejo pouco olhar de fato assim, genuíno, inclusivo para as pessoas mais velhas. Eu não atuo tanto com empresas de tecnologia, não sei assim muito bem o que elas estão fazendo ou não olhando para isso, mas eu não conheço cases assim intencionais de inclusão, de rever produto, experiência do cliente, design em função do público mais velho. Pelo contrário, normalmente a gente vê equipes ainda muito jovens desenvolvendo as coisas nas empresas de tecnologia, né? Sim. Mas a Livelo, vocês têm um programa de expert. Ela é um pouco tecnologia, ou você não considera? A Livelo não deixa de ser, é um programa de pontos, né, de loyalty, como eles chamam, mas é uma empresa de tecnologia. É um bom exemplo, bom que você lembrou, porque eles estão fazendo agora a 5ª edição do programa Expert, que é um programa para contratar especificamente pessoas com mais de 50 anos, para trabalhar em diferentes áreas lá. Não precisa ser só tecnologia, mas acaba, direto ou indiretamente, estando envolvido com tecnologia. Não necessariamente desenvolvedor ali, mas está junto com equipes, com squads que estão super conectados à tecnologia. Então, a Livelo é, de fato, um bom exemplo, aí, bem lembrado, de uma empresa que olha para isso e que já, né, há 5 anos atrás, percebeu que talvez boa parte da sua carteira de clientes já seja 50 a mais, por isso precisa ter essas pessoas dentro de casa para poder desenvolver coisas que as pessoas também consigam usar.
né? Então, é um case aí que vale a pena conhecer. Sim. E aí você falou da questão da economia prateada. A gente levava no estudo também, porque ninguém percebe, né? O aposentado brasileiro, ele, diferente do argentino, chileno, ele tem mais dinheiro, né? Assim, se aposentou mais cedo, está envelhecendo mais rápido, né? Então ele tem mais dinheiro. E aí você falou que já tem muitas empresas que são patrocinadoras e parceiras da Mature, né? Sim. E como você vê que as marcas brasileiras veem as pessoas 50 a mais, as pessoas mais idosas? A gente tem patrocinadores do Mature Fest, outros eventos e cursos que a gente faz, empresas como Boticário, a Nestlé com a marca Nutren Senior, Açaí, bancos, seguradoras, tem empresas também farmacêuticas, já estão olhando bastante para esse público há mais tempo. Então tem algumas marcas varejistas, marcas de farmácia também, que já olham para esse público aí há um pouco mais de tempo, porque talvez já perceberam que seu consumidor está envelhecendo, né? Mas de forma geral, a gente vê poucas empresas, a gente vê muita empresa aí patrocinando eventos de jovens, aí você tem uma avalanche de marcas, mas para pessoas mais velhas ainda é muito difícil vender patrocínio. Se a empresa não tem um produto específico para essa faixa etária, às vezes ela acha que não é legal eu patrocinar negócio de pessoas mais velhas porque os jovens vão achar minha marca velha, sabe? Aquela coisa de não é sexy, sei lá, queima o filme, que é uma visão completamente míope da coisa, né? Que daqui a pouco realmente que vai ter cada vez menos jovens, enfim, e não precisa ser uma coisa ou a outra. Então, tirando marcas aí de saúde e tal, que já olham para esse público há mais tempo, você tem poucas marcas ainda que olham para a economia prateada, entendendo o potencial e investindo nisso. Acho que tem um mercado enorme ainda, muito para ser explorado em todos os segmentos. Entretenimento, viagens, lazer, moda, cultura, gastronomia, esportes. Todas as pessoas consomem tudo, né? Mas ainda você vai ver as campanhas e tal, tudo jovem. É bem essa coisa mesmo, né? Na nossa pesquisa tinha isso e as pessoas colocaram. Que assim, a maioria é só jovem e quando é velho, é uma pessoa mais velha, é um estereótipo, né? É um estereótipo. Ou é o velhinho de bengala ou é o velhinho super-herói, né? Que surfa, que pula de paraquedas, que não é nenhum nem outro, são a média da grande maioria das pessoas que estão nessa faixa etária, que estão bem, mas não são maratonistas necessariamente. Sim. Né? E, na sua visão, como a inteligência artificial ela pode potencializar a experiência, né, da pessoa 50 a mais? A inteligência artificial, ela realmente pode ser um diferencial para as pessoas mais velhas à medida que você aprende, você sabe usar e você põe todo o seu repertório ali a seu favor. Então, para fazer boas perguntas para um chat GPT da vida e para analisar as respostas que ele dá, que precisa ter um senso crítico ali, precisa realmente revisar tudo, nada melhor do que o repertório, a experiência das pessoas mais velhas. Você saber contextualizar melhor as coisas, né? E todo mundo sabe que quanto mais contexto você der e olhar crítico você tiver, melhor você vai tirar proveito disso. Não adianta ficar copiando e colando, fazendo perguntas simples, porque a coisa vai ficar muito simples e não vai ser tão útil. Então, entender que o repertório é um diferencial, que o jovem pode ser super tecnológico, mas ele não tem tanto repertório porque não tem experiência de vida, né? Usar isso a seu favor, né? Se apoderar disso, brincar com a tecnologia, testar,
mas aprender, se jogar mesmo, fazer curso, aprender com as pessoas, perguntar, e aí entender que todo a sua expertise, juntando com a tecnologia, é um diferencial, e levar isso para as empresas a seu favor, né? Falar, eu sei usar inteligência artificial e aliado ao meu repertório aqui, eu consigo trazer melhores resultados. Muito legal e paradoxal ao mesmo tempo, né? Porque é tão avançado tecnologicamente, mas para você conseguir usar tudo que ela oferece, você tem que ter a experiência, né? O repertório. Exatamente. Mas é isso, a tecnologia por si só ela não resolve as coisas sozinhas, né? A gente precisa da experiência de vida, do repertório, para tirar o melhor proveito. Sim. E como você vê o futuro do trabalho, né? Principalmente essa questão de lifelong learning, empreendedorismo, como você vê? Olha, acho que é muito do que eu já falei, na verdade, né? De ter novas carreiras, novas profissões sendo criadas o tempo todo, ter essa abertura, né? Curiosidade para aprender, adaptabilidade para buscar coisas novas sempre, se conectar com outras pessoas, com pessoas de diferentes idades, para você estar preparado para um futuro que eu não tenho nem como prever aqui, porque a gente não sabe como vai ser. A gente sabe que vai ser cada vez mais tecnológico, mas que a tecnologia é acessível, ela é para todos, que a gente tem que abraçar ela, mas trazer o humano como diferencial, o repertório, a experiência, a inteligência emocional, né, a criatividade vai ser sempre um diferencial aliado à tecnologia. Então, o futuro ele vai ser muito intergeracional, a gente vai ter diferentes gerações trabalhando juntas cada vez mais nas empresas, né? Então, está aberto a isso e, logicamente, cada vez mais tecnológico, e com a gente vivendo mais, a gente vai trabalhar mais, a gente vai ter diferentes profissões. Então, o lifelong learning é isso, está aberto a isso, está sempre buscando aprender coisas novas. Sim. Com certeza. A gente acho que deve trabalhar ali ao mesmo tempo que a sua avó trabalhou, né? Os 80, porque acho que a gente vai viver até os 90, 100, né? Exatamente. É isso. Essa coisa de se aposentar e não vai mais nem existir, né? Logo, logo. Sim. E, Mois, eu vou pedir para você deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, para quem está assistindo. Olha, eu diria que ter essa consciência, acho que dá pra gente falar de muita coisa aqui bacana, né? Mas ter essa abertura de forma contínua, buscar deixar todo mundo à disposição aí para quem quiser conhecer a Maturi, conversar comigo, é só me adicionar no LinkedIn, mas a Maturi, nosso site é maturi.com.br, entrar na nossa comunidade que é gratuita, fazer parte, conhecer os nossos eventos, cursos, as vagas e as empresas que estiverem interessadas também, elas saberem que elas têm muito a ganhar olhando para isso e que a gente também está super à disposição. E no nosso site também, além de um blog com muitos artigos, a gente tem os estudos lá que a gente já fez, que podem ser baixados gratuitamente. Então, tá tudo super disponível e agradeço muito aqui o convite, foi ótimo estar com você e muito bom poder falar sobre isso, né, disseminar esse assunto tão importante. Sim, muito obrigado também pela sua participação, trazer toda a sua experiência aí, falar da Maturi, que assim, eu considero que é algo muito legal mesmo, genuíno. É algo que a gente precisa, né? Porque a gente está envelhecendo muito. E se você pensar como sociedade, governo, empresa, eles não têm muito essa noção. E quando chegar vai impactar muito a nossa vida, né? Porque a gente vai estar muito mais velho, a gente vai precisar ter um atendimento de saúde, precisar ter mais cuidado e a gente precisa ter esse olhar, né? Pô, como a gente vai cuidar da gente, né, pessoa, e como a gente vai cuidar como sociedade para que todo mundo fique bem, né? Total. Então, assim, muito obrigado mesmo. E para quem assistiu também até aqui, muito obrigado. Espero que tenham gostado aí de todo esse conteúdo que o Morris trouxe. Para quem quiser assistir os próximos episódios, é só seguir o podcast nas plataformas e atuar nas redes sociais. Então, muito obrigado, Morris. Obrigado foi um prazer. E até o próximo episódio. Pessoal, tchau, tchau.